de modo geral, que é isso que ele está se focando. Ele está pensando não apenas, então, em criar uma psicologia inédita, um salto gigantesco na psicologia pelo salto em si, mas ele está pensando como que eu posso usar essa psicologia que eu já vi até agora e utilizar a partir disso e criar alguma coisa nova que possa servir à classe trabalhadora, porque a gente está ferrado aqui, com perdão da palavra, né? Mas ele estava nesse contexto. Né? Então, ele começa a se colocar nesse cenário próprio, e essas são as partes que a gente vai pegando, entendendo, ligando, né, como a professora diz, o texto ao contexto. Né? Não está explícito no texto, mas já está englobando tudo isso. Né? E aí, a grande discussão que o Vygotsky vai fazer do ponto de vista, digamos assim, da metodologia, né, do método da psicologia, diz respeito não, né, necessariamente a esse caráter historiográfico, mas ele está pegando daí no texto especificamente que a professora vai usar bastante aqui, né, que eu inclusive respeito e sugiro profundamente a todo mundo que queira ler, que é o significado histórico da crise da psicologia, que é de 1927, 26, 27, ele está debatendo então o que ele vai chamar de velha psicologia, que é essa psicologia fundada sobre âmbitos burgueses e capitalistas que quer ver o indivíduo, de certa maneira, que não está dando mais para encaixar naquela sociedade que ele está vivendo. Está vendo o indivíduo como aquele núcleo, como objeto nuclear da psicologia, a sua forma liberal. Isso, né, a gente vê tanto naquela época como a gente pode ver ao longo da história, que esse processo ele encontra falhas. A gente nunca consegue pegar o indivíduo como único, né, como objeto de estudo, e retirar dele todas as contradições e todas as determinações do coletivo, do social, né, do ambiente. E isso que Vygotsky está vendo. Então a gente tem, a partir disso, problemas que ele vai dando uma percepção acerca disso. Vygotsky, portanto, ele vai entender, nesse texto, o processo histórico da construção da psicologia muito além da lógica de como uma descoberta foi levando a outra, ou de como vontades individuais dos pesquisadores foram levando. Né? Então, não é, digamos assim, uma análise sobre Freud, uma análise sobre Pavlov, uma análise sobre Kaufman, que ele vai pegar também, ou Binswanger, que ele vai pegar naquele momento. Não, ele está pegando, ó, por que essa psicologia que veio até a mim, até agora, ela se dá dessa forma? E aí, uma das razões que ele vai falar, né, para além dessa questão, né, do indivíduo, é entender que a própria psicologia, até aquele momento, e essa acho que é o grande salto e vínculo com a gente hoje, a psicologia não tinha uma ciência geral e nenhum objeto específico, né? A psicologia da época de Vygotsky era um apanhado, um mosaico de várias teorias diversas que tentavam lá competir uma com a outra e acabavam não dizendo nada de concreto entre si, ou pelo menos não estabelecendo um patamar mínimo comum para entender, né? Então, o que ele está dizendo concretamente? E aí é Vygotsky mesmo, juro para vocês. Freud teve descobertas em relação ao inconsciente e à sexualidade, a partir de muito sucesso empírico, inclusive para suas práticas terapêuticas. Entre isso e a universalização da sexualidade e da energia sexual como fonte motora de fenômenos históricos, né? Vygotsky até é sarcástico nesse texto, ele fala Vygotsky consegue achar essa energia sexual, essa sexualidade até nas obras de Leonardo da Vinci, né? No Totem Tabu ele vai analisar fundações históricas humanas a partir disso. E beleza, bom para Freud. Mas aí a gente precisa pensar por que Freud está querendo universalizar essa descoberta dele. Por que a gente precisa ver, necessariamente, essa universalização do que Freud descobriu? Ou, né, de Pavlov, com a reflexologia. E lá, inclusive, ó, por exemplo, para não ficar na psicanálise só, Pavlov descobriu o processo de salivação a partir de reações ali, de estímulos e reações. Beleza. Por que a partir disso a gente passa a ver, então, estímulos e reações quase no todo universal, de animais a seres humanos? A gente pode fazer esse salto? A gente pode fazer, nessa metodologicamente pensando, e aí não estou nem entrando, nem eu nem ele, entrando nesse momento em luta de classes.
né? A gente está falando só de uma ciência neutra, até se quiser, né? Que não existe, mas ele está até falando disso. Mesma coisa com a Gestalt, que o Vygotsky vai falar. Depois que se descobriu a forma, tudo virou Gestalt, né? Tem até no texto, ele vai, na citação da professora do texto dele, ele vai até falar, e Deus falou, faça Gestalt, e tudo se fez Gestalt, né? E isso mesmo vale com o personalismo, que seria, né, um individualismo exacerbado e uma tendência específica da psicologia naquela época. Enfim, tudo isso, para resumir, ele está falando que a psicologia, e é uma das melhores citações dele para mim até hoje, a psicologia está grávida de uma psicologia, uma disciplina geral, mas ainda não lhe deu à luz. O que está acontecendo, então, é que Vygotsky está vendo que essas determinações são fruto da impossibilidade que a psicologia tem de achar seu objeto ou achar sua ciência geral. A impossibilidade de, não vou nem dizer dialogar, mas de confrontar-se com as suas próprias ciências e debater qual que é a nossa ciência geral. Qual que é a psicologia que vai dar fruto às psicologias específicas de cada campo, certo? Vygotsky está falando, a gente não tem. A gente não tem uma psicologia geral, a gente não tem um objeto geral. E aí fica também para a gente debater depois se a gente tem hoje, certo? Quando alguém pergunta o que estuda a psicologia, e a gente passa por isso N vezes durante a graduação, e olha, cada pessoa que se perguntar vai ter uma resposta, provavelmente ligada à sua linha teórica de preferência. Mas o fato da gente não ter especificamente certo qual que é o nosso objeto de modo coletivo, da ponta da língua, eu acho que diz bastante coisa pra gente também. A grande sacada de Vygotsky é que ele vai mostrando isso, pensando nesse sentido, porque ele quer construir alguma coisa. Ele está vivendo, como eu disse, nesse contexto histórico que exige dos pesquisadores, dos cientistas, se não de modo direto, né, de modo indireto. Por que a gente está fazendo psicologia num plano pós-revolucionário se a gente não está pensando, então, como resolver isso? Como a gente estabelecer esses critérios? Como a gente botar a nossa psicologia a serviço de uma classe que está lutando contra o país agora, certo? E é uma pergunta que permanece, né? E as descobertas de Vygotsky, de modo mais ou menos direto, vão sempre lembrar isso. Mas aí o que ele está fazendo esse processo de colocar num patamar específico, como que a gente pode sistematizar isso? Como que a gente vai pensar na psicologia geral, então? E aí o que ele está vendo nesse momento é que, e aí eu acho que junta muito bem no texto de Vygotsky, e para a gente pensar, o caráter científico de uma descoberta científica, né, de uma própria criação de uma teoria, com a luta de classes, com a luta de ideias. O que Vygotsky está falando para a gente é que ele começa a ver na psicologia, naquele